Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do sexto dia da Copa do Mundo. Holanda e Inglaterra decepcionaram. Irã e Senegal, os vencedores do dia. É o Diário da Copa. Chega mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos começar pelo grupo A porque já tem seleção eliminada e justamente os anfitriões, o Catar, que teve o pior retrospecto entre seleções anfitriãs da história, acabou eliminada com duas derrotas já na arrancada. A seleção Qatari não vai adiante como já se imaginava, com duas derrotas, então já deu adeus para a Copa do Mundo que acontece no próprio quintal. Acabou perdendo mais uma vez, desta vez para Senegal, que venceu com uma certa tranquilidade por 3-1. Se tem uma boa notícia é que o Muntari fez aí o primeiro gol do Catar na história das Copas do Mundo e o Senegal também acabou se recuperando da derrota para a Holanda, num jogo em que até foi bem equilibrado, né? O resultado acabou acontecendo mais para o final da partida, mas o Senegal até reagiu bem naquela partida e dessa vez conseguiu fazer valer o resultado, embolou o grupo, tá tudo certo para Senegal que ainda tem chances de classificação. A Holanda então e o Senegal, mas a Holanda foi de certa forma decepcionante no jogo contra o Equador, porque o Equador fez uma boa estreia jogando contra a seleção do Catar, mas a gente imaginava o seguinte, tá, tudo bem, o Valência lá fez 3 gols, um deles anulado e tudo mais. Acho que o Equador vai ter mais dificuldades daqui para frente. E encarando a Holanda, tô para te dizer que se tivesse que ter um vencedor no jogo, essa frase é bem clichê do futebol, né? Teria sido o Equador, porque a Holanda pouco agrediu a seleção equatoriana. E olha que os caras tiveram, os equatorianos, né, gol anulado, tiveram chance no final do jogo, quase enganando o goleiro, bola na trave. Cara, o Equador chegou muito mais próximo da vitória do que a seleção holandesa, que não é uma seleção sensação, a gente não espera talvez muita coisa, mas a decepção é justamente porque num grupo com Senegal sem Mané, com o Catar e com o Equador, a gente imaginava que a Holanda sobraria e não é o que está acontecendo. Com exceção do Catar, esse grupo está embolado, todo mundo tem chance e de novo Valência, hein? De novo Valência e o Gakpo, né? O Gakpo é o destaque dessa seleção holandesa, fez um golaço, né, abrindo o placar e depois o Valência empatando, deu a lógica aí nos gols marcados pelas duas equipes. Aí a gente vai para o grupo B, que também está embolado ali com todo mundo com chances de classificação, justamente por conta de um empate que a gente não imaginava que fosse acontecer entre Inglaterra e Estados Unidos, né? Os inventores do futebol e a galera do soccer, né? Do, dos Estados Unidos que, digamos, estão apostando mais no futebol nos últimos tempos, já tem um tempinho, né? Desde a Copa de 94, mas os Estados Unidos hoje são muito mais profissionais no mundo da bola e os ingleses se auto-intitulam os inventores do esporte, apesar de terem apenas uma Copa conquistada lá em 1966. Mas depois da estreia, né, amassando, é, eu imaginei que a Inglaterra fosse ter mais facilidade. E não foi o que aconteceu. Inclusive, repetindo, se tivesse que ter um vencedor, seriam os Estados Unidos. Porque a Inglaterra, do Harry Kane, do Sterling, do Jude Bellingham, do Rashford, de toda essa galera aí, não foi aquela Inglaterra da estreia, quando a gente viu, né, uma goleada sobre o Irã e tudo mais. Isso não aconteceu. Dessa vez, um 0-0, um 0-0 assim decepcionante. E será que eu acho que é muito importante a gente falar o seguinte: a primeira rodada ela é enganosa para o bem e para o mal. Então muitas equipes que vão bem no primeiro jogo podem sofrer ou não no segundo jogo, né, na segunda rodada, porque depende do adversário, contexto, estreia, aquela coisa toda. Quando o adversário vai mal, também é verdade. Eu estou muito curioso para ver como será a postura de Alemanha e Argentina, por exemplo, na segunda rodada. A tendência é que esses times atropelem, enfim, classifiquem do mesmo jeito. Se não acontecer, realmente é porque não era, né, não era para ser, a seleção estava mal, mas
eu imagino que ainda dê para recuperar. E às vezes na primeira rodada a gente já tem uma análise definitiva, eu sei que é um campeonato curto, né? Mas de que esse time tá mal ou esse time tá bem. Às vezes não é o que acontece. E eu tô falando isso porque a Inglaterra encheu os olhos no primeiro jogo e no segundo já decepcionou. Vale para a seleção brasileira, que foi muito bem na estreia contra a Sérvia e agora sem o Neymar, por exemplo, sem o Danilo no segundo jogo. Será que vai manter o mesmo ímpeto? Eu acho que sim, mas sempre rola essa dúvida aí. Então a Inglaterra decepcionou mais uma vez, ficou no 0-0 e, claro, ainda tem chance de classificação. É uma boa seleção, mas calma, vamos com calma. E o Irã, né? O Irã acabou vencendo é, a equipe a equipe do país de Gales, do Gareth Bale, que joga sozinho, né, nessa equipe, ainda conseguiu um empate, né, em 1-1 no jogo passado da primeira rodada contra os Estados Unidos e dessa vez não foi o suficiente, não conseguiu. Tudo bem que o Irã marcou os seus gols lá nos acréscimos, né, do segundo tempo, só no finalzinho, mas mesmo assim foi o dominante no jogo. A equipe do Carlos Queiroz era para ter vencido o jogo já desde o início e a seleção iraniana pode inclusive buscar uma classificação inédita para as oitavas de final. Já pensou? É um grupo que, cara, de novo, assim como Holanda no grupo A, esse grupo B eu imaginava a Inglaterra sobrando e não é o que está acontecendo. Tá tudo embolado também. Ou seja, mais um alerta, mais uma ideia de que essa Copa do Mundo está muito nivelada, está muito competitiva e que realmente tudo pode acontecer. E daqui a pouco a gente pode ter uma surpresa que a gente não imaginava. Para muitos, a Dinamarca seria uma surpresa para chegar nas fases de mata-mata, até as fases finais. Daqui a pouquinho a gente vai pescar aí uma outra seleção que pode, de repente, fazer campanha e tudo mais e a gente vai ficar de olho. Faltou algo a dizer esse sexto dia de Copa do Mundo, Diário da Copa? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!